Bom, vou falar agora sobre algumas previsões, né, que dá para a gente tentar fazer aqui a respeito do sistema genofascista, para onde ele está caminhando, com base na análise temporal de onde a gente veio até onde a gente chegou nas ideias feministas, ok? Lembrando que isso aí é uma projeção, né, daqui para alguns anos, então pode se concretizar, pode não se concretizar por outras condições, mas é uma reflexão que a gente tem que fazer. Eu acho que a ideia aqui na nossa comunidade é justamente a gente antever as coisas, né? A gente tá observando e ver para onde elas estão indo e tomar providências para se proteger e antes que as coisas aconteçam, né? Então, esse é um exercício que a gente tem que estar fazendo constantemente, porque as mudanças estão acontecendo, porque elas estão acontecendo cada vez mais rápido. Não sei se os senhores têm notado isso, né? Bom, a primeira previsão que eu queria fazer é o seguinte, na primeira projeção, vou usar essa palavra aqui melhor. É, eu fiz um vídeo esses dias sobre o fato de que o Brasil já chegou na marca aí de 50% das mulheres em idade ativa solteiras, né? E sem filhos, né? É interessante porque a gente, até minha última pesquisa a respeito, o Brasil estava numa taxa de 1,5 mais ou menos ali filhos por mulher. Lembrando que a taxa de reposição da população é 2,1 e a taxa de 1,6 é aquela que a gente chama ali de ponto de não retorno, ou seja, a partir abaixo disso, a pirâmide não consegue retornar porque você tem um número excessivo de pessoas idosas, né? E uma população jovem muito pequena que fica sobrecarregada e não consegue sustentar a pirâmide econômica, né? Isso daí gera um efeito em cadeia e o número de nascimentos ele não retorna ao original, ok? Pelo menos é tudo isso que a gente tem observado nos países em que isso aconteceu, em que essa situação está mais adiantada, né? Por exemplo, a Coreia do Sul, que acho que é um dos casos mais críticos aí, se não é o mais crítico, tá? É, Bom, vamos lá. Então, o Brasil, a gente tem aí já 50% das mulheres aí solteiras, né? A taxa de natalidade está muito baixa. Isso é um problema porque quem movimenta a economia são os jovens, né? Quem trabalha, né? Boa parte das pessoas idosas aí não consegue mais produzir. Também nem deveriam estar querendo produzir, né? Acho que é a dignidade também a pessoa aposentar, né? Depois de uma vida de trabalho. Então, isso é um problema. E, em especial, quando a gente começa a observar, conforme as previsões anteriores, né? O próprio Raccoon já falava isso e outros produtores também, né, de que teria esse holocausto das encalhadas, embora ainda seja, a gente esteja longe disso ainda, né? E tenha uma discordância aqui entre produtores com respeito a isso, os dados estão aí, não deixam mentir, né? 50% é um número considerável, né? Pode se alterar, claro, né, a qualquer momento. Vejo a galera falando, sempre tem um betinho no fim do túnel, só que não, porque já expliquei também nesse vídeo por quê. Porque o número de homens é menor do que o de mulheres, já existe uma lacuna aí, e também o número de homens no nível delas, né? Que faça sentido para elas acessar. É, então não é tão simples assim. É, Bom, tendo isso em vista, o que a gente pode projetar, né? No primeiro aspecto é que a gente tem observado o autoritarismo feminino e genofascista aumentando consideravelmente nos últimos anos, né? Só vocês verem aí essa lei anti-misoginia que deveria ter o nome de lei de censura masculina, né? Seria o nome mais adequado, né? Elas querem imputar crime, a pessoa discordar delas, fazer qualquer coisa que as deixe desconfortável, né? Chegamos a esse ponto, de deixar uma mulher desconfortável ser um crime punido com cadeia. É complicado, né? É, Entre outras barbaridades aí que elas estão fazendo com esse sistema. Mais uma vez, não é novidade para ninguém isso daí, porque as mulheres nunca esconderam isso daí, né? Se você pegar qualquer livro feminista aí, raiz aí, de autoras lá sufragistas, primeira onda, e até autoras mais modernas, você vai encontrar frases
que deixam isso bem claro. Existem muitas delas que em programas de TV aí falam abertamente sobre extermínio de homens, né, e coisas desse tipo, bancos de sêmen. Então elas flertam com ideias extremamente perigosas, né? E é engraçado que ninguém dá a mínima, né? Todo mundo finge que não tá ouvindo, finge que é brincadeirinha, acha que elas estão de zoeira, mas elas nunca esconderam, não. Elas não fazem questão nenhuma de esconder a ideologia delas, tá? Que é uma ideologia supremacista, né? Então, tendo isso em vista, né? O que a gente vê? Um país quebrado, que é o Brasil, com uma projeção de crise econômica vindo, também uma possível guerra mundial para acontecer aí, né? Conflitos espalhados pelo mundo inteiro. Então a crise não vai ser só no Brasil, né? População envelhecida e elas encalhadas, né? Uma boa parte, né? Solteiras, inférteis e sem filhos, né? Uma situação que está acontecendo vai piorar. Bom, uma primeira projeção seria o que eu vejo, e já tem movimentos nesse sentido, seria uma tentativa delas de querer indenização para ex-namorados, ex-maridos e ex-relacionamentos, né? Por que que eu digo isso, né? Porque você imagina, por exemplo, quando elas chegarem na idade de 50 anos ali, o país quebrado, o carreirismo delas não deu certo, elas estão ali ferradas, né? Muitas vezes passando dificuldade. Elas vão querer jogar a culpa dessas escolhas delas em alguém. E vocês já sabem quem que elas sempre jogam a culpa, né? Então, é possível que chegue um momento que elas vão surgir debaixo da terra, né? Começar a brotar querendo pedir indenização pro ex-namorado, pro vários desses caras, né? Com o seguinte argumento: olha, eu perdi os melhores anos da minha juventude com você, você não me deixou família, não me deixou bens, não me deixou nada, então você deve me indenizar por eu estar nessa situação agora. Tá? Isso é uma coisa que elas já estão tentando abrir terreno para fazer. Vocês sabem que elas são ardilosas, né? Elas vão fazendo com o tempo, assim, elas vão criando meios sociais para que as pessoas aceitem esse tipo de ideia de pouquinho em pouquinho, até que chega lá, tá vendo? Então uma possível coisa é isso. É aparecer uma ex-namorada tua, uma ex-mulher, do nada, em um momento, e falar: olha, você me deve. Você me deve porque eu fiquei dos 22 aos 28 com você e eu poderia ter arrumado uma família e não arrumei por sua culpa, tá? Elas vão querer jogar essa. Isso é o blefe delas. Então, é muito possível que nos próximos anos o governo, tentando tapar a situação que ele mesmo criou com essas leis aí, né, ele tente jogar a conta pra gente pagar, nós homens, mesmo que a gente esteja solteiro, tá? Então não pense que vai ter imposto contra solteiro, não. Vai ser indenização mesmo, tá? Você ficou com essa mulher aqui 10 anos, você vai indenizar ela, beleza? E assim eles resolvem a situação das mulheres que vão estar em dificuldade, tá? O governo é bastante capaz de fazer isso e elas também, tá? Então eu não duvido, né? Posso garantir que vai acontecer? Não, mas é uma ideia, né? Bom, então a gente corre esse risco, né, de começarem a desenterrar aí relacionamentos anteriores para tentar pedir uma indenização, né? Se transformar num marido atual, você sendo ex, né? Isso é uma primeira coisa que pode acontecer. Uma segunda coisa que pode acontecer é elas virem a querer se vingar, tá? Com essa situação do encalhamento do Vale das Baleias. Então, começar a querer criar leis no sentido de 15, 20 anos depois acusar o cara de eslufo, né? Então falar: olha, no ano tal ele me forçou não sei o quê como ferramenta de vingança, tá? E vocês sabem que hoje em dia a palavra delas já vale como prova, né? E é possível que isso seja levado a um outro nível, tá? Mesmo que seja 20 anos depois, que não tenha mais provas materiais nem nada, que já não é necessário hoje. Então não duvidem disso, tá? Que possa começar a acontecer esse tipo de coisa. Uma terceira coisa que é também bastante preocupante é justamente elas tentarem estender essas situações para o ambiente familiar. Por exemplo, né? Ah, mas eu sou Volcel, fui Volcel a minha vida inteira, sou virgem, não tenho problema nenhum.
Não. Por quê? Porque você tem uma irmã, você tem uma mãe, você tem uma prima, você tem alguma mulher na sua família. E se essa mulher chegar lá daqui a 10 anos, 15, ela estiver nessa situação, né, do Vale das Baleias, economia quebrada, passando dificuldade, o governo pode simplesmente chegar e falar: olha, alguém vai ter que assumir essa bronca, meu querido. Se ela não tem um ex-namorado, um ex-marido para pagar a indenização, vai tu mesmo. Então, é muito possível que, por exemplo, sei lá, você tem uma irmã e essa irmã está numa situação complicada, você não tem relação com essa pessoa, você não gosta dela, ela foi uma péssima irmã, te maltratou, qualquer coisa assim, só uma suposição, né? E o governo chega e fala: olha, meu querido, você é o homem mais próximo aqui, você foi considerado, tipo, o pagador de conta dela, tá? Então, como ela não tem marido, não tem filhos, não tem nada, você vai ter que pagar. Compulsoriamente, mais uma vez, o governo ele não pede, tá? Ele não chega pra você: olha, você pode ajudar ela. É tipo, ou você paga ou você vai pra cadeia. Que é o que eles fazem com pensão, né? Então é uma extorsão mesmo, tá? Extorsão estatal. Isso é também uma coisa bastante possível de acontecer. Principalmente tendo em vista que os homens estão cada vez mais recuando, né? E vai chegar um momento em que essas leis vão estar tornando a interação social entre homens e mulheres, né? Tão insustentável que é possível que muita gente vá se afastar da própria família, tá? Da mãe, da irmã. Até esse tipo de contato com o feminino vai se tornar um risco, certo? Então, é muito possível que nós tenhamos também uma grande quantidade de senhoras aí que foram abandonadas pelos filhos, tá? Até porque elas estão tirando toda a condição do homem se autossustentar, né? Elas querem tirar o homem do ambiente de trabalho, destituir dos cargos de poder. Elas querem fazer extorsão através de pensão. Então, assim, elas criam vários mecanismos para que o homem seja um ferrado, um falido, né? E aí depois elas querem que esse mesmo homem sustente elas, seja através de ser um marido, né? Que elas não acham, que não tem mais condição, né? Do cara nem sustentar, nem sequer interagir dentro de uma cobrança estatal com mulher mais, né? É, e vai chegar um ponto que até dentro do ambiente familiar isso vai se tornar um risco, né? Sei lá, você vai numa festa de família, bate boca com uma prima lá que tá falando groselha e você é preso de lá, né? Então, é, é muito provável que essa situação chegue a acontecer, tá? Então essa é uma terceira previsão. Uma outra situação que pode vir a acontecer, que eu acho que já está de certa forma acontecendo, é, é a reclusão masculina, ou seja, você ficar cada vez mais distante do meio social. Porque, veja, principalmente com essa lei da MISO aí que estão aprovando, né? É, a interação se torna muito perigosa. Vamos supor que você vá para um supermercado, certo? Porque, veja, você já não precisa mais casar, namorar. Qualquer mulher na rua pode ser um problema, né? Você vai no supermercado, tem uma caixa de supermercado. Você deu uma nota de R$ 100 para ela, certo? Aí ela tem que te voltar 50 de troco. De repente ela pega e não te volta 50 de troco. Só uma suposição, mais uma vez. Aí você fala: moça, você tem que me devolver 50. Ela fala: não, já te devolvi. Aí você fala: não, não devolveu não. Se ela, de repente, quiser embolsar esses R$ 50 e dar um blefe, ela pode fazer isso. E numa situação de calamidade, né, uma situação de economia quebrada, todo mundo passando dificuldade, não é muito difícil que elas façam coisas desse tipo, né? Pra tentar tirar uma vantagem. Então, se você chegar e você começar a bater boca ali e falar: não, você tem que me devolver o meu troco, é muito provável que isso seja enquadrado como um ataque à mulher, ou seja, um ataque misógino, né? Uma fala misógina. Então, esse tipo de coisa vai começar a acontecer, né? Eu tô dando um exemplo assim bem simples, mas veja, em academias, por exemplo, hoje em dia já é muito perigoso, né? Você interagir com mulheres, já temos casos aí de cara que saiu de lá algemado, que foi expulso da academia porque a moça falou que ele deu em cima, e o cara disse que não tinha feito nada, que só pediu para revezar o aparelho, e todo esse tipo de situação. Isso já acontece de certa forma. É, Só que até agora precisaria haver um tipo de agressão, nem que fosse psicológica, né? É, Agora,
A partir do momento que tudo puder ser considerado misoginia, você falar um não, deixar qualquer tipo de frustração que você cause pode ser encarado como um crime, né? Então, toda interação que você for ter com seres de luz aí, você vai ter que fazer ela estar 100% satisfeita, porque qualquer mínima frustração pode gerar um problema, né? E aí veja que é uma coisa extremamente subjetiva, né? Tem níveis de tolerância. Determinadas pessoas toleram certas coisas e outras não. Então essas 3 previsões são previsões assombrosas dentro do sistema genofascista, porque ela não só vai pegar caras que estão casados, namorando, em relacionamentos ou em casuais, como elas podem pegar qualquer cara. Esteja no Volcel, no modo Ghost, né? É fato que, assim, a menos que você se torne um eremita, né, e fuja para longe da sociedade, você não vai ter como escapar de interagir com elas em algum nível, né? Em certos ambientes, né? Então, são previsões assombrosas e com boa probabilidade de acontecer. E eu diria que não demoraria muito pela velocidade com que a gente tem visto as coisas avançarem. Em especial com essa agenda 2030 e com a partir do momento que elas atingirem o número máximo, o número majoritário, né, de mulheres na Câmara dos Deputados. Estão aprovando leis, né, no Senado. A partir do momento que elas forem maioria, elas vão conseguir aprovar praticamente qualquer tipo de coisa, qualquer tipo de atrocidade. Nós não estamos muito distantes dessa situação. Ainda mais com essas perseguições à direita que a gente tem visto agora, né? E observando o comportamento delas como um conjunto, né? É fato que a gente fala, né, que não existe mulher de esquerda, de direita, o que existe é mulherismo. Todas elas são para elas, por elas, né? Então fica aí uma reflexão para a gente fazer. Eu diria que a única escapatória é o aeroporto mesmo.